Ei, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma live nota, né? Onde a gente está aqui falando de temas muito importantes, aclaradores para a nossa vida, de uma série de 40 chaves. Acho que a nossa playlist se chama Sabedoria, Prosperidade e Riqueza, onde a gente traz esses temas que são importantes, que vão nos possibilitar que a gente governe, né, adquirir a sabedoria e com isso a gente comece a governar a nossa vida e nos tornemos aquilo que a gente nasceu, né, para estar aqui. E comigo sempre e infinitamente até depois do fim, minha, minha amiga Raquelzinha, amiga de trabalho, amiga de consolo, né, de tudo, né? Estamos juntos aí nessa jornada, a Raquelzinha no canal Consulte Educa. Raquelzinha para mim, tá, gente? Seja bem-vinda, Raquelzinha. Falei oi pro Obrigada, pessoal. obrigada, pessoal. Olá, amores dos nossos canais do Educação em Movimento e do Consulta Educa, né? São os nossos amores aí. Muito bom dia, muito boa tarde ou muito boa noite, seja o horário que for que você for assistir, né? A gente deseja um dia maravilhoso para vocês, trazendo aí mais uma chave muito legal, que é a autoralidade. E mais uma vez aí, obrigada, Lelê, pela oportunidade, tá bom? Um beijo para todos vocês. Vamos assistir essa aula grandiosa. Verdade. E eu abri o PDF errado aqui, que veio. Deixa eu ver se eu consigo trocar ele rapidinho. Rapidinho. Hoje, gente, o nosso tema é que é esse aqui, ó. Esse aqui. Tem os nossos layouts da vida aí, bonitinho. Vamos aqui, exibição, tela cheia. Acho que era a apresentação. É de leitura? Isso mesmo, Modo de exibição. leitura. Modo de leitura. Aí aqui eu vou ampliar no zoom aqui. Ficou bom, né? Ótimo. Beleza. O nosso tema hoje, gente, então é um tema bastante interessante. Autoralidade. E como a gente sempre fala, né, nessas chaves, quando a gente fez a mentoria, eles falavam, nossa, essa chave é importante demais, essa é a melhor, essa aqui não pode ficar sem. E aí eu reparo que eu sempre falo, nossa, isso é muito importante, né? E realmente todas são muito importantes, né? Elas estão todas atreladas uma à outra, né? E quando a gente fala de autoralidade, né? Quando eu lembro que quando eu assisti pela primeira vez, eu pensei, nossa, eu sou péssima em autoralidade, né? Não tenho autoralidade. Da medida que você vai vendo aqui, né, a gente vai falando e vai trazendo exemplos, né, das práticas de pessoas e do dia a dia, a gente fala, nossa, mas eu tenho, né, a minha autoralidade. Vou contar para vocês que eu identifiquei a minha. Né? Então, o que é isso, né, essa autoralidade? É uma coisa que, né, que você faz, né, que você é lembrado sem ser visto, né? Então, vamos trazer exemplos aí de pessoas, né, que são lembradas, só que neste momento, né, não tem como a gente vê-los pessoalmente, né, mas só através de lembranças, de vida, enfim. Né? Vamos lembrar do Elvis Presley, com o tupete dele, era a autoralidade dele, né? Aquela cara de galã, aquele cabelo de tupete, né? O Michael Jackson, né, com o seu gritinho, ai, né, e o deslizando os pés na dança dele. Quem nunca, gente? Nossa geração não fez isso, né? A gente lembra do Pelé, né? Quando toda vez que ele comemorava um gol, o que ele fazia? Ele pulava com um soquinho para cima, né? Então, isso são, né, autoralidades, né, que as pessoas constroem. E a gente às vezes não sabe o nome, né? Mas eu tenho certeza que todos nós, cada um tem a sua, só que a gente não associava aí a teoria com a prática, né, do nosso dia a dia. E aí, então, a gente pensa que a gente não é autoral. E além dessa questão dos gestos, né, dos traços físicos, da questão de moda e outras coisas, vem também a questão, às vezes, de frases, né? Às vezes a gente fala alguma frase e a pessoa fala assim, mas isso não é sua, né? Não, mas é minha, porque a frase, eu peguei uma frase e eu coloquei o meu jeitinho nela, né?
Então, eu não estou me lembrando aqui agora de nenhuma frase específica que eu falo, né, que eu dei o meu toque, né, o meu pitaco nela, mas, por exemplo, do nosso mentor, né, ele pegou a frase "tamo junto", né, e colocou até depois do fim, né, então essa autoridade aí é dele, né, que ele colocou. Então, nada mais é que você vai colocar ênfase naquilo que já tem. Você não vai ter que ficar morrendo, pensando que eu tenho que criar uma coisa para eu ter os meus direitos autorais. Né? Não, você já pega, dá pronto, você dá a sua pitadinha, coloca ali o seu jeitinho, né? Faz de acordo dá o seu toque pessoal naquilo ali, né? Toque de personalidade, né? E aí você sempre vai ser lembrado por isso. Né? Então, é bem simples, né? Algo que é criado do zero, né, que não é autoral, é algo original, né? Então, vamos lembrar, por exemplo que eu sempre lembro do Thomas Edison, né? Ele inventou a lâmpada, né? A eletricidade na lâmpada, né? Então, no caso dele, ele teve o direito de autoralidade, porque a lâmpada já existia. Só que aí o que ele fez? Ele, como se diz, achou o caminho de conduzir a eletricidade até a lâmpada e a gente fazer a mágica de ligar o interruptor e ela acender, né? Então, é bem interessante. Então, a gente não precisa ficar sofrendo e pensando, ai, meu Deus, eu tenho que ser original, tem que ter uma invenção minha. Ok, se você tiver, aí você vai lá, registra, né, para você ter o direito autoral, registra a marca, essa coisa toda aí que a gente conhece. Mas daí isso não é autoralidade, né? Tem outro nome, é originalidade, né? E lógico, no caso das duas coisas, tanto a autoralidade como a originalidade, sempre as pessoas vão ser lembradas, principalmente se for coisas que impactem, que contribuam, né, no nosso ali dia a dia, que para você, no caso de uma frase ou alguma coisa faça sentido, isso realmente vai impactar. Então, não é sobre a gente criar algo, porque às vezes a gente fica preocupado com isso, né? Mas é sobre você melhorar, né? É dar ênfase, é refazer, né? É aquilo que já existe, potencializar, gosto dessa palavra, potencializar, né? Para poder propagar alguma coisa que já existe, que está aí no nosso dia a dia, né? E quando às vezes é engraçado esse negócio, essa frase aqui, porque a gente fala assim, nossa, às vezes, né? Nossa, fulano é tão apagadinho, né? E nananã. Essa pessoa nunca vai ser lembrada, né? Quem que vai ser lembrado? É aquele que conversa bastante, que, como diz o povo, conversa até dar bom dia cavalo. É aquela pessoa que tem um jeito extrovertido de ser, né? Que ela impacta, que a hora que ela chega, ela tem aquele estado de presença, né? Fala, nossa, acho que fulana chegou, né? Chegou chegando. Chegou chegando, né? Então, é isso, né? A gente precisa ter autoralidade para ser uma pessoa lembrada. Eu identifiquei, né, o que é a minha autoralidade. Não sei se você identificou a sua, Casinha. Eu vou falar da minha. Quando eu escutei isso aqui, eu fiquei refletindo, nossa, mas o que é, né, que eu tenho autoralidade? É o meu sorriso, né? A minha gargalhada. Inclusive, ontem quando a gente foi encontrar com uma colega que eu não via há tempo, ela perguntou para a Casinha, a Alessandra é aquela que dá uma gargalhada gostosa? Ué, é ela mesmo. Então, é o meu sorriso, né? Eu sempre várias pessoas já me falaram isso, né? Falaram, nossa, toda vez que a gente olha para você, você está sorrindo, né? E realmente eu gosto muito de sorrir. É, ganhar bastante hormônio aí, produzir bastante hormônio sorrindo, porque a vida, gente, ela é muito boa, né? É boa demais. Então a gente tem sempre que sorrir. Como ela é meu espelho, né? À medida que eu sorrio, eu vou recebendo mais daquilo, né? Então, é muito interessante. Então, a minha marca registrada é a minha gargalhada. E isso não é só no meu círculo de trabalho, na minha família também. Aí o povo fala, nossa, fala tanto que ela tem uma risada gostosa. Eu e a minha irmã junto, então, vira duas palhaças, como diz o povo, que a gente ri de qualquer coisa, ri até do ar. Então, essa é a nossa autoralidade. É o sorriso, né? A alegria
E isso é muito bacana. Eu acho que é muito positivo, né? Com certeza, a palavra que eu descreveria é o bom humor, né? Sempre aquela energia positiva, né? Aquele sorrisão, né? Quando dá uma gargalhada, é o bom humor, né? Chama muita atenção, realmente. E é Então, interessante, né? Assim, às vezes a gente tem dificuldade porque às vezes a gente não se percebe tanto, né? Igual eu te falei, né? Quando ela pergunta, é aquela, assim. Então, a forma como as pessoas nos vê, quando fala essa palavra difícil aí, ó, idiosincrasia, né? Nada mais nada menos que as características ou comportamentos particulares de uma pessoa que torna ela única, que torna ela distinta das demais. Então, assim, é aquela assim. Então, assim, é aquilo que nos faz diferente dos demais. A gente é lembrado por características e comportamentos que são só nossos. Então, isso que é a autoralidade, muito legal. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de entender qual que é a minha, mas tenho certeza que quem está de fora vê. Mas é uma coisa que a gente tem que ir prestando atenção e tudo. Igual quando a gente vai tratar dos nossos canais, aí até hoje eu falei, não é todas as vezes que eu falo, mas quando eu fui pensar como que eu vou chamar as pessoas que me seguem, né? Eu falei, eu quero chamar de meus amores, porque no dia a dia, né? Fazer, oi, meu amor, quando eu vou tratar com outras pessoas, seja pessoalmente, seja no WhatsApp, eu uso muito essa palavra, né? E, ô, meu amor, tudo bem? Então, assim, para mim as pessoas são amores, então eu uso muito isso, é uma forma de expressão minha. Não é todas as vezes que eu uso aqui no canal, mas é uma que é no dia a mais dia, né? é mais espontâneo no dia a dia. Então, assim, aí as pessoas aqui dá mais notícias da gente. Ah, Raquel, aquela, assim, aí você descobre quais são as suas particularidades. Eu lembro muito de um cunhado meu, ele já faleceu, sabe? Ele gostava de imitar meu jeito de ser, sabe? Eu não sei como que ele fazia, não, mas assim, é interessante que as pessoas percebem mais ainda o jeito da gente ser, né? É interessante mais. Se eu estivesse vivo, acho que eu subiria mais. Porque eu gostava, viu? Ele tocava lá, onde que você tinha uma Você ia possibilidade. pedir ele para identificar qual que é a sua. A minha de fala, eu gosto muito de falar, oi, gente. Eu lembro que tinha um amigo meu que ele falava comigo assim, uai, você fala, oi, gente, tem mais gente aí com você? Eu falava, claro que tem. Olha, tem muita gente aqui comigo. Tem disso, tem uns passarinhos, nossa, eu tô cercada de gente. E eu gosto de gente, né? Então, eu falo, oi, gente, tudo bem? Mas é legal. Né? Então, é importante a gente ter essa percepção, né? E você tentar identificar, né? Porque se nem eu, né, lembro dos meus dias mais normais, imagina as outras pessoas, né? Isso é ruim, né, gente? Porque eu acho que a gente está aqui, cada um está com um propósito, né? Seja ele qual for. Né? Então, a gente realmente tem que deixar a marca, o legado da gente, né? Nas mínimas coisas. Eu não estou falando de coisas grandes, né? Mas eu estou falando de pequenas coisas que vão se transformar em grandes coisas. Porque muitas vezes, por exemplo, a educação, né? As histórias que a gente recebeu dos nossos ancestrais, dos nossos pais, dos nossos avós e bisavós, porque tem a graça de tê-los ainda, todos eles, né, tiveram os processos deles, os micros resultados que resultaram em grandes histórias e resultaram no que a gente é hoje, né? Então, pensando dessa forma, a gente realmente tem que pensar e fazer, né? Eu, por exemplo, o meu avô, ele era uma pessoa que ele era conhecido por ele ser uma pessoa brincalhona. Ele gostava muito de brincar, apesar que hoje eu vejo que ele gostava atrás da brincadeira, tinha um tom de crítica, que a minha família do lado da minha mãe é muito crítica, né? Mas na época era normal, era como as pessoas ouviam e lembravam dele, né? E tá tudo certo, né? Essa era a autoralidade dele, né? Então, é uma chave importante, né? Porque a gente realmente precisa prestar atenção nisso e se perceber, né? E se você não tiver nada autoral, tá aí em tempo de você poder construir alguma coisa, né? Que faça sentido, né? O extraordinário, né? Sempre marca, é sempre lembrado, né? Agora, com as pessoas que são normais, né? Quem é normal não é criativo, né? Você tem que ser doido, bancar o retardado, né? Para você
ser criativo, né? Estimula a criatividade, né? Ser disruptivo. Então, esse negócio eu acho muito, muito bacana, muito interessante, né? Essa questão do normal, né? Não que você tenha que sair tirando a roupa e gritando por aí, não, gente, né? Não é por aí, não, né? Mas, assim, é realmente fazer alguma coisa que marque as pessoas, né? No Instagram tem muitas páginas de pessoas de humor, né? Que elas são lembradas, né? Pelas autoralidades lá que elas fazem, né? De acordo com o humor que elas fazem. Né? O Didi, por exemplo, uma coisa de autoralidade dele era ele fazer assim, né? E que meda, né? Quem não lembra, né? Quem não conheceu, ele não lembra, né? O Zacarias era de virar o olho, né? Então, cada um deles tinha uma autoralidade que eles são lembrados, né? Os Trapalhões. Quem não lembra, gente, é um programa de humor, vocês procurem depois no Google que dá certo. Lelezinha, você falando aí da questão o jeito, né? Cada um tem o seu jeito próprio, a questão da criatividade, é interessante essa questão da gente. E essa frase aqui que fala: você não precisa ser visto, mas precisa ser lembrado pelas palavras e atitudes. Isso aqui mexe forte, porque faz a gente lembrar que muitas vezes por conta de viver em sociedade, de tudo aquilo que nos é colocado desde pequeno, muitas vezes a gente deixa de ser aquilo que realmente é lá no interior da gente, a gente traz bloqueios. Eu estou falando por mim mesma aqui, sabe? Mas eu tenho certeza que acontece com inúmeras pessoas. Lá dentro, você sabe quem você é. E às vezes você poderia, não que está perdido, né? A gente ainda tem tempos e tempos pela frente aí, se Deus quiser, a gente pode deixar vir à tona aquilo que a gente é interiormente. Porque por conta das convenções sociais, você vai se apagando, ó, você não pode falar muito, você não pode falar isso, eu ia falar agora era palavrão, mas não é nesse sentido que você não pode falar palavrão. Mas assim, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Então você vai criando muitos bloqueios em que você deixa de ser exatamente quem que você é lá no interior. Porque se você deixar isso fluir, você vai ter as suas características próprias, porque ninguém é igual a ninguém. Vamos pensar nos dedinhos da mão, né? Cada um é de uma forma, de um jeito. Até a própria digital, existem milhões e milhões e milhões de pessoas. Não existe uma digital igual a do outro. Não tem como. Então, cada um é um ser único. E às vezes a pessoa fala assim, aí uma pessoa normal nunca será lembrada. Não é que a pessoa é normal, é que às vezes a pessoa se esconde atrás de convenções sociais, e eu digo por mim mesma, eu sei que dentro de mim eu sou outra pessoa, um pouco diferente, não que eu sou totalmente diferente, mas eu sei que eu sou outra pessoa, eu sou mais divertida, eu tenho certeza, tem coisas que eu quero falar, mas eu me seguro, nossa, não, isso não é lugar para falar o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, ou de fazer brincadeira, ou de fazer palhaçada, porque é gostoso a gente ser a gente mesmo, mas a gente se contém. Aí esse espaço para uma pessoa normal, mas não, você é um ser único, que não tem ninguém igual a você, é deixar virar todo o que você é, né? E eu acho legal essa reflexão. É verdade, né? O normal, gente, é aquilo que as pessoas, a sociedade definiu, né? Mas na verdade, ser normal não é normal. Foi engraçada essa. Não, como a gente já falou aqui, a Raquelzinha acabou de falar, né? Que cada pessoa é única, que nós somos aí 8 bilhões de seres humanos nessa Terra, e não existe simplesmente nenhum igual ao outro. Às vezes em semelhança, às vezes um gênero de aparência igual. Mas de ser, né? E mesmo nas características físicas também, né? A questão da digital, os gêmeos eles são iguais em aparência, mas a digital de um não é igual. Então, realmente, de refletir nisso, né? Quem que realmente eu sou, se eu estou deixando aí esse normal me guiar, né? E caso, lembrando da chave anterior, do movimento, que tem um exercício bacana de você olhar as suas ações e reações, nesse movimento você vai perceber se você é uma pessoa normal ou se você tem idiosincrasia, que nome difícil é esse, né? Mas olha para você ver, é interessante, né? E aí,
mais uma vez, né, confirmando o que a Raquelzinha trouxe antes, né, já adiantou aqui para nós, né, a questão da criação de Deus. Isso, gente, não é com só ser humano, não. Se a gente for pegar a natureza para observar, a gente for fazer contemplação, não existe uma árvore igual a outra. Posso ter uma plantação de laranja, inúmeros pés de laranjas, mas nenhum pé de laranja é igual ao outro. Nenhuma folha é igual a outra. Aquelas ranhuras das folhas, nenhuma é igual à outra. Então, realmente isso é fantástico, né? E perfeito, né? Todos nós somos diferentes e graças a Deus, porque eu falo, imagina se a gente tudo fosse robozinho, igual a gente vê aquelas máquinas de fábrica de produção lá, vai produzindo os trem em série igual. Ah, mas aí a vida não ia ter nenhuma graça, né? Não seria divertido se fosse dessa forma, né? E aí vem a questão da comparação, e a única pessoa que você tem que comparar é com você mesmo, né? Ontem, quem você foi ontem, quem você é hoje, mas com o outro de fora e com ninguém, a gente não tem que se comparar, porque nós, graças a Deus, não somos iguais, né? Nós somos únicos, e isso é muito importante. E aí, isso, a autorrealidade é uma combinação das chaves, né? Que eu falei no início da questão da criatividade, né? Que é você bancar o doido, o retardado, né? Ser criativo, eu sempre lembro da chave número 1 da criatividade, que uma das atividades era você fazer alguma coisa louca, né? Bancar o bobo, o doido. Mas a intencionalidade, isso aqui é uma coisa também que a gente vem falando bastante sobre a intencionalidade. Porque quando você é intencional, você está presente, você está atento, você está focado. Então, muitas vezes a gente está no modo rotina, né? Que você faz tarefas e não põe atenção naquilo que você está fazendo. Então, são coisas que não têm intencionalidade. Agora, se hoje eu acordo, fiz ontem lá o meu exercício de me autoanalisar, isso não foi legal, então amanhã eu vou me propor a fazer isso. Então, isso é intencionalidade. É o que você está se propondo a fazer para se tornar um ser humano melhor, para atingir algum alvo, algum objetivo, né, para poder impactar as pessoas ao seu redor. E isso é a intencionalidade. Então, a criatividade com a intencionalidade, né, elas vão contribuir nesse processo aí da autoralidade, né? Usar a intencionalidade para demonstrar claramente quem você é. Não tenha vergonha disso, porque tem pessoas que foram tão travadas, né? Foram tão subjugadas ali, que são subjugadas, que elas têm medo de demonstrar quem elas são. Como a Raquelzinha falou, às vezes ela tem receio de falar certas coisas, né? São crenças que ela teve lá da infância dela, crenças religiosas, de família, né? Aquele negócio de ter a, a educação de pureza, né? De não ser vulgar, todas essas coisas aí. Então, realmente, é você analisar, eu não, né? Não que a gente não deva respeitar isso, mas também não ser tão exagerado, né? A gente ter o equilíbrio, a harmonia nas coisas, né? Então, Eu se a falo gente... até não ser castrada, é como se fosse uma castração. Castrou seu. Isso, você usou esse termo ontem, é verdade, é castração mesmo, né? Então, aí a gente usa, aquilo vira verdade para a sua vida e você fica, né? Pensando, oh meu Deus, mas enfim. Ainda bem que a gente descobre. E é esse o nosso propósito estar aqui, né? De despertar isso para você também descobrindo as suas aí e melhorando nisso, né? Então, a utilização dessas duas chaves, a criatividade mais intencionalidade, né, ela vai contribuir para você poder aumentar, descobrir aí, aumentar a sua autoridade. E lembrando que a gente não precisa ser autoral somente uma coisa, né? Como eu falei de frases, a questão do jeito, tem vários, né? Tem várias formas da gente ser autoral, e não somente essas que a gente colocou aqui. Então, vamos dar um jeito aí de ser marcante, deixar a marca, né? Nossa marca aí na sociedade e no mundo, né? Porque é para isso que nós viemos aqui, né? Para deixar a nossa marca. Então, para lembrar, ser autoral é ser lembrado, mesmo não tendo visto, tá? Então, fica
essa dica poderosa aí para vocês. Quer falar mais alguma coisa, Raquelzinha, antes de a gente entrar nas tarefitas? Não, pode entrar, tá tranquilo. Não? Beleza. Gente, então, dando continuidade, a gente tem a fase da teoria, que a gente falou agora, aí agora vem a prática, e depois a constância, que é você incorporar isso aí no seu dia a dia, todos os dias, né? Então, sabemos que a autoralidade é deixar a sua marca. E para construir a sua marca, você precisa de autoconhecimento. Liste 10 acontecimentos da sua vida e responda as seguintes perguntas. Qual é a sua história? Com quais pessoas você quer falar? E como você deseja ajudar essas pessoas? Esse processo de autoconhecimento, ele é simplesmente primordial para a gente poder desenvolver e melhorar. Se a gente não se conhece, eu não sei o que eu tenho, lembrando do médico, você não sabe o que você tem, não tem como tratar. Então, no nosso autoconhecimento é da mesma forma. Se eu não sei, se eu não me conheço, não tem jeito de eu tratar. Eu não caminho, não melhoro. Então, essa questão, né, de você fazer perguntas para você e responder, dedicar um tempo, que existe dedicação, sim, de tempo para isso. Às vezes é dolorido, mas é maravilhoso. Passa, como tudo na vida, né? Então, letra A, qual é a sua história? B, com quais pessoas você quer falar? Porque, como a Raquel falou, às vezes a gente é castrado, a gente tem vontade de fazer as coisas e não consegue. E como você deseja ajudar essas pessoas. Bem importante esses pontos. Um dos passos para a neutralidade é a modelagem. Modelagem, gente, para quem não conhece esse termo, né, é você realmente modelar uma pessoa. Antigamente, a gente fazia essas coisas sem saber, né? A gente chamava de imitar. Ah, fulano está imitando fulano. Né? Aí, o termo, né, de que hoje se utiliza é modelagem. O que é? Você vê uma pessoa que você admira, que você, tipo, me identifiquei, gostaria de fazer as coisas que ela faz, que deu certo para ela, vai dar certo para mim. É isso. É você pegar o que você identificou de positivo na pessoa e trazer ali para o seu dia a dia, para a sua rotina, incorporar aquilo e fazer. Isso que é modelar. Então, escolha 2 pessoas que você costuma ouvir e invista 15 minutos ouvindo um vídeo no YouTube, ouvindo posts e anote as principais características da autoralidade deles. Né? Outra coisa que eu vejo de autoralidade né, que é meu, que eu falo bastante aqui nas nossas lives, eu já observei a questão do né. Até já comentei isso com a Raquel. Eu falo né, então, tipo, eu estou confirmando o que eu estou falando. Então, é uma figura de linguagem, né, que eu tenho, que eu preciso melhorar, porque às vezes fica cansativo, né, não é legal para oratória. Então, mas é uma característica de autoralidade minha. Faça uma avaliação da sua autoridade. Ó, já ajudei vocês aqui, começaram a ficar a minha. Durante seu dia, observe se você tem deixado sua marca no modo como se comunica. E a Raquel tem uma autoridade do modo que ela se comunica que eu lembrei agora. Gente, deixa eu falar para vocês. A Raquelzinha tem mania de quando ela fala, ela fica com o lápis na mão e ela fica fazendo assim, ó. Ó, ela vai rodando o lápis assim. E ela fica com as mãos. Não é, Raquel? Lembrou? Eu tava agora Aí! mesmo. E ela fica com as mãos também, ela tem muito negócio de ficar com as mãos também, fazendo assim, ela tem essas coisas. Ela vai falar. Escolha uma pessoa do seu convívio social, cônjuge, filhos, pais, amigos, analise sua autoridade, depois compartilhe com ela o que você aprendeu. Ó, pede para a Carlinha reconhecer a Suzy aí. Não tem ninguém melhor que a família para ver, né? Mas eu queria meu cunhado, gente do céu, mas ele é muito errado, viu? Mas eu vou achar quem me fale mais. E aí a quinta começa a compartilhar nas suas redes sociais a sua marca, a partir daquilo que você compreendeu a respeito da sua história. Aí eu estou começando a fazer isso nas meus stories, né, gente? Eu já começo. Oi, gente! Gente, bom dia! Tudo bem? Hoje falar nisso tem que fazer ainda que eu não fiz. A minha reflexão diária. Depois vocês vão lá, gente, no nosso Instagram também. O meu é @educação.movimento, tá aqui. Da Raquelzinha é @consulte.educa. Vamos lá também, que a gente está compartilhando várias coisas bacanas por lá também. Continuando aqui as nossas tarefas, agora a gente vai aos bloqueios, né? Quais são os bloqueios da autoralidade, a criatividade e a aprendizagem, né? Fica a dica. E os versículos básicos.
Primeiro, Gênesis 1, no princípio criou Deus, o céu e a terra. Depois, Êxodo 20, 11, pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então, toda a criação de Deus aqui perfeita. E aí, depois, Gênesis 1, 27, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Aí a gente vem com esse bloqueio aqui, ó, de criatividade, e a gente pensa nisso, né, gente? Deus, olha o tanto que ele foi criativo, em 6 dias ele fez tudo, né? E no 7º dia ele descansou. Então, se a gente é a imagem e semelhança dele, a gente tem que pôr a nossa criatividade para funcionar também, né? Vamos ficar aí esperto. Romanos 1, 20. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Então, realmente não tem desculpa para a gente fazer o que a gente tem que fazer, porque se a gente é imagem e semelhança dele, e ele continua criando até hoje, não tem como a gente ficar para trás, né, gente? Vamos combinar. Vamos pensar aí. Lembra de quando você era criança que você queria agradar seu pai? Então, a gente tem que pensar agora de agradar a Deus, que a gente vai, como se diz, ter muito mais recompensa aí, né, com isso, do que ficar parado na estagnação. Vamos lembrar da chave anterior, o movimento. Vamos movimentar aí. Movimentar as cadeiras, a boca, movimentar tudo. Colossenses 1,16. Pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisívees, sejam tronos, sejam soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele para ele. Então, esse poder de Deus, mais uma vez, lembrando lá Gênesis 1, 27, nós somos mais de semelhança dele. Então, tudo que Deus, Jesus já falava, né? Vocês podem fazer obras melhores do que as minhas, né? Então, vamos conscientizar disso. E lá em Hebreus 1, versículo 10, e também diz, no princípio, Senhor, firmaste os fundamentos da terra, e os céus são as obras de tuas mãos. Fechou, gente? Então é isso, adorei essa conversa de autoridade hoje. Acho que foi muito legal. Espero que vocês aí apreciem, e se apreciar, vamos fazer um movimento aí de curtir, compartilhar, a gente atingir mais pessoas, ajudar mais pessoas, né, a destravar, se conhecer e destravar. Tá? Estejam à vontade para comentar, para nós sempre é um grande prazer responder, interagir com vocês, receber feedback de vocês. Tá? Eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade de aqui estar com a Raquelzinha. Obrigada ao nosso Pai amado, né? E a gente volta em breve. Nos aguardem. Grata demais a todos também. Beijo no coração. Nos encontramos em breve, tá? Tchau, tchau a todos. Beijo, gente.